Olá, gente. Hoje nós vamos falar da importância econômica da atividade portuária no Brasil. Essa aula, ela é mais no sentido da gente ter o conhecimento da importância econômica da atividade, no sentido de ter um conhecimento também geopolítico e geoeconômico dessa atividade. E da importância que ela tem para o cenário econômico, no sentido de que faz parte de toda uma cadeia produtiva e aí é uma necessidade da gente interagir sobre essa temática, certo? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que falar do retrato da logística portuária no Brasil. Qual a importância que ela tem? Veja bem, os portos, eles são responsáveis por 90% de todas as exportações do Brasil, né? Então, o modal hidroviário, ele está presente num processo de integração de todas as regiões, através de rios, que são a questão fluvial, através dos mares, que é pelas nossas costas, né, pela costa do território brasileiro, e principalmente pelos oceanos, na questão do comércio internacional, né? Então a economia ela depende basicamente disso. Então nós temos que ter uma logística portuária que viabilize essa condição de transporte, que favoreça para que o transporte possa se desenvolver cada vez mais. Tá? Então, para esse setor, para essa atividade se desenvolver, ela precisa necessariamente de investimentos. Então, a logística de transporte através dos portos, né, ela tem uma característica da necessidade de investimento. Então, como grande parte dos nossos portos, eles são portos públicos, ou seja, eles pertencem ao governo, há necessidade do governo federal de fazer esses investimentos. Mas vejam só, aqui nessa tabela, a gente vai mostrar os investimentos no setor de logística de transporte entre 2018 e 2019, que a fonte é o Ministério dos Transportes, né? Veja bem, nós temos 4 setores aqui de transporte. Primeiramente, o rodoviário, né, que é o que recebe o maior valor de investimento, que ficou em torno de 8 bilhões de reais. O ferroviário, que tem investimento em torno de 5,1 bilhões. O ferroviário é importante a gente destacar, principalmente a questão dos projetos de produção do setor primário, né, como a questão da soja, como a questão do minério de ferro, manganês, que grande parte do transporte é feito através de ferrovias. Então daí vem a necessidade do investimento nesse setor, né? O rodoviário tem a característica da questão de uma integração mais rápida, né, com o desenvolvimento do sistema de transporte entre as cidades e entre os estados. O aeroportuário, que são os aeroportos, que eles servem não só para o transporte de carga, mas principalmente o transporte de passageiro, principalmente a questão do fluxo de trabalho e principalmente a atividade turística. Então, o aeroportuário tem um investimento de 1,22 bilhão. Já o portuário, que envolve principalmente essa questão do transporte de carga, que o que mais movimenta é carga, não é? Então, ele teve um investimento de 397 milhões e meio. Ou seja, se você compara o valor, você vai ver que o valor investido no portuário é o menor, né? E isso, logicamente, vai trazer uma consequência devido à questão do desenvolvimento dos portos brasileiros e das condições de funcionalidade desses portos, certo? Mas a logística portuária ela tem uma importância muito grande, principalmente, tá? Principalmente para a questão da movimentação das cargas. Cargas é o principal produto que é movimentado através dos portos, ou seja, a nossa atividade turística de transporte de passageiros é bem pequena, porque os únicos navios que encostam são navios de cruzeiro, né? E isso não é uma marca da economia turística brasileira. Então, nossos portos eles são principalmente para a questão de movimentação de cargas. Depois, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ela coloca que o Brasil cresceu no primeiro trimestre de 2018 3,2%, né, em relação à questão dessa modalidade de transporte. Mas qual é a nossa principal carga? Segundo a ANTAC, são os granéis sólidos. Aí nós temos os nossos produtos como soja, feijão, arroz, laranja, né? Mas também temos outras matérias-primas, como minério de ferro, manganês, né? A questão do cavaco de pino, de eucalipto, né? E isso representa, esses granéis sólidos hoje, eles representam 61,8% de toda a movimentação da categoria. Então, se representa esse percentual alto, é porque é o que é mais importante e o que é que se considera
como o principal produto que está sendo movimentado como carga. Depois, nós temos que pensar a questão, qual é a importância da logística portuária. Bem, essa estrutura, para a gente entender a logística num conjunto, como um conjunto de fatores, a gente tem que pensar primeiramente no complexo fixo, que caracteriza-se por ser o setor responsável pelo conjunto de instalações que forma a estrutura física de toda a logística portuária, como os terminais portuários, né, os portos, armazéns, cais e todas as máquinas e equipamentos que são envolvidos nessa atividade. Ou seja, o complexo fixo ele pode se caracterizar por toda essa estrutura, ou seja, a estrutura física é o local onde ocorre essa atividade. Tá? Depois, nós temos que pensar na administração portuária. Né? A administração portuária, gente, é quem administra o porto, a quem pertence. Né? A quem pertence. Então, veja só, ele coloca aqui que a gestão, a administração portuária, ela pode ser feita com as companhias que são chamadas de docas, que na verdade docas, né, é um termo náutico, né, que caracteriza como uma parte abrigada de um porto dispondo de cais acostável para atracar embarcações de carga e descarga. Ou seja, esse é o conceito de docas. Então eles começaram a criar as companhias docas, que são companhias, né, que fazem a administração portuária. O outro modelo de gestão é o GEMPO. O GEMPO é o Grupo Executivo para a Modernização dos Portos, ou seja, é um grupo de estudo, é um grupo de consultoria que vai começar a fazer a gestão, a política de gestão de alguns portos. O órgão nós já conhecemos, que é o órgão gestor de mão de obra, é aquele que vai contratar pessoas, fazer todo o processo de gestão de pessoas e gestão da funcionalidade do porto. E a questão do Conselho da Autoridade Portuária, que é chamada de CAPES, que é uma outra modalidade que é feita, né, onde num conselho você tem representantes de várias categorias e estes assumem as funções diretivas para que o porto possa ter a sua gestão, a sua funcionalidade. Tá? Então, em relação a essas siglas, é importante esclarecer algumas coisas. Veja bem, a doca, né, que é a parte abrigada de um porto, né, é considerado o dispondo de casa acostável para atracar embarcação de carga e descarga. É um termo náutico. Né? E eles pegaram esse termo náutico e colocaram. GEMPO, a gente já falou, né, que é o Grupo Executivo para a Modernização dos Portos. OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra. E o CAP, que é o Conselho da Autoridade Portuária. Então vejam só, são modalidades, né, que podem ter dentro de uma administração. Tá bom? A questão da operação. Gente, a operação são as operações portuárias. É muito uma questão da funcionalidade. Certo? Então, aí, o que é que você tem dentro de uma operação? Você tem rebocadores, que são aqueles equipamentos que vai rebocar o navio lá fora e trazer para ancorar no porto. Né? Você tem operadores portuários. Você tem pilotos marítimos. Você tem o Sindicato dos Trabalhadores Avulsos, que são chamados geralmente de estivadores. Né? E de que maneira impacta nesse processo logístico. Então você tem aqui uma dinâmica de operação onde necessariamente todos esses agentes estão envolvidos. Então, qual é o impacto que tem no processo logístico? Veja bem, o que é que faz? Faz embarque e desembarque, estocagem e armazenamento, a movimentação das cargas, né, entrada e saída, empilhamento de produtos e mercadorias, né, isso aí a gente volta a falar sobre aquela questão dos métodos de estocagem, dos métodos de movimentação e empilhamento. É coisa que nós tratamos numa outra aula anterior. Certo? E o que atrapalha hoje a nossa logística portuária? O que é que afeta essa questão? Né? O que atrapalha a logística? Vejam só. Nós temos como características falhas causadas por problema como falta de investimento, estrutura e modernização, todos agravados pelos processos burocráticos e ineficiência. Os portos brasileiros, gente, ele ainda tem legislações que elas são muito antigas. Né? E a funcionalidade desses portos elas precisam ser modernizadas. Mas para modernizar você tem que ter tecnologia, você tem que melhorar a sua infraestrutura e você tem que ter principalmente investimento. Coisas que hoje, como vocês viram na tabela anterior, o setor portuário é o que menos recebe investimento por parte do governo federal. Tá?
Por exemplo, a gente vai citar um exemplo aqui, né? Quando o equipamento para de funcionar em um porto, torna-se impossível deslocar outras cargas, o que gera atraso nas entregas e compromete tanto a satisfação do cliente quanto a credibilidade da empresa. Isso aqui é um exemplo simples. Se um equipamento, uma empilhadeira, um guindaste, dá problema e deixa de funcionar, ele já vai atrapalhar todo um processo produtivo. E isso aí vai atrasar a entrega dessas cargas, o cliente não vai ficar satisfeito. E quando ele diz que compromete a credibilidade da empresa, é porque a empresa que ele se refere é aquela que tanto que administra, quanto a que transporta, quanto a que armazena. Às vezes, dentro de uma administração portuária, você tem várias empresas atuando. Tá? Então, o que poderia ser feito para melhorar tudo isso? Necessário construir novos terminais, ampliar e investir na manutenção dos que já existem, além de melhorar o acesso por vias terrestres de toda a infraestrutura. É uma característica das cidades brasileiras, tá? As áreas portuárias serem de difícil acesso. Para vocês terem ideia, vamos imaginar o seguinte: o Porto de Santana. Quantas entradas tem para o Porto de Santana? Só uma, né? Então, se acontecer algo que possa comprometer aquela entrada ali, o porto vai ficar paralisado, porque nós só temos uma entrada e saída por via terrestre. Nós não temos outra. E isso é uma marca de quase todos os portos brasileiros, porque eles estão em áreas das cidades que são muito desenvolvidas, né? E o fluxo de trânsito, o fluxo de movimentação é muito grande. Então, precisa melhorar essa questão dessa infraestrutura terrestre, certo? Depois, por que a logística é importante para a economia do país? Vejam só, a maioria das transações que ocorrem nos portos brasileiros são relacionadas à atividade de comércio exterior. O que é o comércio exterior? É o processo de importação e exportação de produtos, certo? Isso tem uma influência muito grande, tá, para a economia do país, porque vai interferir, tá? Ela vai interferir, esse aspecto vai interferir principalmente naquilo que o país importa, ou seja, aquilo que entra, naquilo que ele vende. Então esses dois processos, eles interferem no aspecto do desenvolvimento econômico, porque existem dois fatores que são levados em consideração. Primeiro, a questão do produto interno bruto, que é o nosso PIB, ou seja, tudo que se produz no país, e o porto, ele tem essa característica, tá, de fazer esse processo de comercialização, e dentro do PIB, a gente precisa ver nesse fator importação e exportação uma coisa que nós chamamos que é a balança comercial do país, certo? Se as importações são maiores que as exportações, aí a gente entra naquele aspecto de dizer que a balança comercial ela está com déficit. Se você exporta mais do que importa, a sua balança comercial ela está sendo positiva, então ela está no superávit. São fatores econômicos, tá, que interferem para que essa funcionalidade ela tenha uma importância muito grande para a economia do país. Aí a gente precisa falar das características das zonas portuárias, né? As zonas portuárias das cidades elas têm uma série de características, então vamos ver quais são, né? Primeiro, transportar bens importantes à sociedade, como alimentos, principalmente cereais, né? Esse é um fator, gente. Além de ser importante na questão do comércio, ainda tem o fator da sociedade, porque o alimento ele é necessário. Depois, rompe barreiras. O que é essa ruptura de barreiras? Mares, rios, lagos. É um processo de integração, porque permite o escoamento de produção e serviço, garantindo a manutenção econômica. O outro aspecto, o transporte de cargas em grandes volumes, diferenciando-se do transporte aéreo, que não apresenta a mesma capacidade. Ora, um navio ele vai ter uma capacidade de carga muito maior que um avião, né? Então, o transporte portuário, o transporte marítimo, fluvial, ele é importante por causa exatamente dessa capacidade de transporte de carga. O custo dos portos normalmente é menor do que o custo dos outros meios, com algumas exceções referentes ao turismo, como o cruzeiro e também ao transporte ferroviário. Então, o transporte por meio hidroviário, ele é muito mais barato, né? Se comparado com o transporte aéreo, com o transporte ferroviário, certo? E outra coisa é que é uma das principais portas de entrada e saída das riquezas do país, ou seja, aquilo que o país produz, aquilo que o país necessita para se desenvolver, passa pelos portos. Um outro aspecto é um local onde se realizam atividades aduaneiras, referente à Receita Federal, no que diz respeito aos trâmites de mercadorias na importação e exportação, alfandegárias, comerciais, entre outros.
E a gente não pode pensar só na Receita Federal, porque aí é uma questão também, a Receita Federal, gente, do recolhimento de impostos. Existe uma coisa na economia que quando você importa um produto, você tem que pagar o imposto de importação, certo? Então, todas essas questões comerciais, alfandegárias, e aí a gente também não pode esquecer também do transporte ilícito, principalmente de drogas, de armas que entram pelos portos. E isso daí também é uma responsabilidade tanto da Receita Federal quanto da Polícia Federal, certo? É considerado um ponto de transição entre os modos terrestres e aquaviários, já que cargas e passageiros precisam ser transportados por outros modos de locomoção. Ou seja, a carga chega no porto, ela precisa entrar numa carreta, um container precisa ser transportado ou dentro de um caminhão para que essa carga chegue até o seu fornecedor final, né? Pode ser considerado um ponto estratégico da segurança nacional. Aí entra uma questão de segurança no sentido do militarismo, e principal interface da cadeia logística à sociedade. Quando a gente está falando do militarismo, é por isso que os portos, gente, têm a necessidade do investimento na Marinha também, sobre esse aspecto de fiscalização. Porque a Marinha ela vai garantir essa questão da segurança nacional, né? Então, o militarismo a que ele se refere é o Ministério da Marinha, que tem a responsabilidade também de cuidar desses portos. Tá? Pela grande capacidade de volume, os portos podem ser considerados indutores do crescimento econômico. Certo? Um porto ele não pode parar. Um porto parado, né, ele interfere na questão da produção da riqueza. Então, quando ele diz que ele é um indutor, é porque ele induz ao desenvolvimento. Se ele ficar parado, o desenvolvimento diminui. Apresenta grande importância na manutenção da balança comercial de um país. Isso a gente já discutiu anteriormente, eu já falei, né? A balança comercial é a questão da importação e exportação, se há superávit ou se há déficit. Agora a gente precisa falar dos tipos de portos. Os portos eles podem ser classificados em 3 linhas de análise, tá? Primeiro é quanto à localização, que podem ser portos marítimos, que você tem a característica de ser de mar aberto, como grande parte do litoral brasileiro. Tá? Portos naturais e abrigados, lacustres e hidroviários. Ou seja, lacustres são lagos, tem muitos portos no mundo que tem essa característica lacustre, e a questão do hidroviário são os rios, ou as hidrovias que são construídas. Tá certo? Quanto à infraestrutura, os portos podem ser comerciais, industriais, turísticos, pesqueiros e multifuncionais. Ou seja, o multifuncionais é exatamente ter 2 ou mais funções que são atreladas àquele porto. E quanto a atividades empenhadas, atividades burocráticas e econômicas. Ou seja, o aspecto da burocracia, gente, é a questão do controle, né? É por isso que há uma necessidade de investimento em tecnologia para deixar esses portos menos burocráticos e que tenham um fluxo de informações cada vez mais rápido. Aqui a gente tem uma síntese de tudo isso que falamos, né? É um organograma, né, adaptado, mas que mostra exatamente todos os tipos de portos, a questão da localização, tá? Localização, a questão da infraestrutura, tá? E quantas atividades desempenhadas. Então aqui é uma síntese do que nós conversamos lá na frente. Isso aqui é o que a gente chama de um organograma, ou seja, a organização da nossa estrutura portuária. Agora a gente precisa também fazer umas críticas aos portos brasileiros. Qual é a nossa realidade que a gente precisa entender? Primeiro, acesso aos terminais sendo responsável pelo atraso da entrega e assim sendo o responsável pelo aumento do custo do produto, né? Então, os terminais, gente, eles precisam funcionar num fluxo muito grande para que possa atender no menor tempo possível, né? O que realmente, na verdade, às vezes não acontece. Depois, a questão do trânsito, os engarrafamentos, né? Os engarrafamentos, eles são frequentes. Depois, a falta de pátios para estacionamento de caminhões. Isso é uma marca dos portos brasileiros, ou seja, você tem pouco espaço para muito fluxo de veículos e carga, o que atrasa essa movimentação. Os planos de movimentação eles são insuficientes, porque na verdade eles são insuficientes e deficientes, porque extrapola a capacidade de funcionalidade do porto. Há restrições para a navegação dos navios por conta da baixa profundidade. Essa questão da profundidade, a gente vai ver ainda mais lá na frente, é uma marca dos portos brasileiros, porque não há um investimento no processo de dragagem para aumentar a profundidade desses portos para ter
navios de um calado maior que possa adentrar nesses portos. Nós temos entraves burocráticos, porque aí é a nossa legislação. A nossa legislação ela é burocratizada, ela é um pouco antiga e nós não temos investimento na questão da tecnologia e hoje ainda se utiliza muito papel. E nós temos atraso na execução de obras. Obras que eram para ter terminadas há 3, 4, 5 anos atrás, até hoje, elas ainda não foram concluídas. E isso atrasa esse processo de modernização e esse processo do fluxo das mercadorias. E aí a gente tem que pensar assim, quantos portos existem no Brasil? A nossa estrutura portuária, gente, ela é relativamente grande. Vejam só, nós temos 27 estados, né? Nós temos 27 unidades federativas no Brasil, são 26 estados e um Distrito Federal. Mas nós temos cidades que elas não detêm porto, devido à sua localização geográfica, né? Mas mesmo assim nós ainda temos 235 instalações portuárias, levando-se em consideração infraestruturas públicas e privadas, sendo elas marítimas ou fluviais. Ou seja, as públicas são as que pertencem ao governo, as privadas são as que pertencem às pessoas físicas e jurídicas. E nós temos características de portos de mares e portos de rios. Os marítimos são dos mares e os fluviais são dos rios, né? O Brasil tem uma particularidade. A ANTAC ela não reconhece nenhuma estrutura, uma instalação portuária brasileira classificada como porto lacustre, tá? Embora haja discordância de alguns teóricos. O lacustre, gente, que ele se refere é portos localizados em áreas de lagos. O Brasil ele não tem essa característica, tá? Para a instalação portuária brasileira, que é controlada pela ANTAC, segundo eles, no registro não existe nenhum. Alguns teóricos classificam alguns portos como lacustre, mas na legislação brasileira não tem, tá? Dentro dessas 235 instalações portuárias, 37 são considerados portos públicos, ou seja, do governo, e são administrados pelo governo federal através das companhias docas, dos municípios, estados ou consórcios públicos. Ou seja, de 235 nós temos 37, tá? 37 que são portos públicos. Então significa dizer que nós temos 198 que são portos privados, tá? Além desses, 161 são portos fluviais, dividindo as competências entre secretarias de portos, o Ministério do Transporte e o DENIT. Vejam só, a nossa burocracia ela começa aqui. Quem administra, quem faz a gestão? A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, através da Secretaria dos Portos, ou o Ministério do Transporte, que é maior, ou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Ou seja, a nossa legislação ela coloca 3 instituições, né, para cuidar da mesma coisa. Então é aí que vem esses entraves burocráticos. E aqui a gente tem um mapa. A gente tem um mapa que mostra a nossa hidrografia, tá, que é a nossa rede hidrográfica, que é a maior do mundo, mostra as nossas fronteiras, mostra as divisas entre os estados, né? Aqui nós temos nossas fronteiras, tá? Vocês veem aqui pela legenda, aqui nós temos as divisas entre os estados e aqui nós temos pela legenda os portos organizados. Aí vejam que aqui, ó, o Porto de Santana está bem aqui ao lado, mas aí é o porto da Companhia Docas de Santana. Ele é considerado um porto organizado, certo? O porto fluvial, como é lá o Porto do Grego, tá certo? Em Santana é um porto fluvial, à margem de um rio. Já os portos marítimos, eles estão aqui, ó, no Maranhão, no Ceará, tá? No Rio Grande do Norte, em todo o litoral brasileiro, tá certo? Então você tem portos organizados e você tem portos marítimos. Observa que aqui, olha, no limite, quando a gente está falando de mar aberto, gente, o Brasil ele é um país de característica de mar aberto, porque se você navegar numa posição reta a leste, a sudeste, tudo você vai sair do mar e encontrar o oceano, certo? Então, desde aqui do litoral do Amapá, você tem o oceano, o mar, que é a parte da costa brasileira, e o Oceano Atlântico fazendo fronteira, onde você tem uma característica de mar aberto. Isso aqui é mar aberto, tá? Você tem o Oceano Atlântico e logo aqui, mais à tua direita, você vai ter o continente africano e mais acima a Europa. Então isso aqui é o mar aberto. Então esse mapa ele mostra os fixos portuários brasileiros. Observe que tem determinados estados, como Goiás, o Tocantins, o Distrito Federal, né,
que eles não têm estrutura portuária. Agora, eles não têm estrutura portuária por quê? Porque eles não têm fronteiras, né, hidroviárias. As fronteiras deles são fronteiras secas, como chamamos, tá certo? Então, esses estados eles não têm. Aqui em Minas Gerais já aparece um, embora não seja, porque é a influência do Rio São Francisco. Tá? O Rio São Francisco aqui, que ele é navegável, certo? E ele tem uma interferência aqui para esse fluxo, junto com o Rio Tietê, aqui no sentido de São Paulo e outros estados. Tá? Então isso aqui tudo é uma estrutura, é um mapa da estrutura brasileira, né? E nós temos aqui estados como o Amapá, que faz aqui a fronteira com a Guiana Francesa, o Pará, que faz fronteira com Suriname, a República da Guiana, a Venezuela, que está aqui encostado em Roraima, o Amazonas, que faz fronteira com a Colômbia e com o Peru, e nós temos o Acre, que fica aqui próximo da Bolívia e Peru. Então, as nossas fronteiras aqui, elas são consideradas fronteiras secas, mas mesmo assim, como nós temos geralmente um rio que divide essa fronteira, tá? Um rio que divide essa fronteira, então automaticamente aqui vai existir uma estrutura portuária fluvial, tá? Que tem uma importância econômica muito grande para a região. Imagina o seguinte, isso aqui são portos que fazem transporte de carga, são os fixos portuários dentro da Amazônia. Então observa aqui, eu falo Amazônia no sentido aqui da região norte. Observa aqui Amapá, Pará, o Amazonas, né, a quantidade de portos que nós temos. Agora, qual é a importância disso? Vejam que aqui a gente está, toda a maioria desses portos está dentro da calha amazônica, ou seja, onde tem a maior influência de rio, que você tem o Rio Solimões, né, você tem o Rio Negro, você tem todos os afluentes do Amazonas, que eles estão aqui exatamente dentro dessa calha até chegar ao Amapá, aqui através da fronteira do Pará com o Amapá, com a ilha do Marajó, e que a gente vai encontrar aqui o oceano, certo? Então, essa é a nossa estrutura portuária, ok? Aqui, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, existe muito uma dúvida em relação ao que é calado e o que é profundidade. Vejam só, calado versus profundidade. Navio possui calado, porto possui profundidade. Então você tem aqui o fundo do mar, né? Tá? O fundo do mar. Você tem aqui a profundidade medida, né? Você tem o calado. O calado é a profundidade que cada navio está submerso na água. Tecnicamente, é a distância da lâmina d'água até a quilha do navio. A quilha é essa parte bem aqui, gente, na ponta da seta, aqui onde eu estou mostrando com o mouse. Tá? E a lâmina d'água é onde ela está chegando. Então, isso aqui, ó, esse espaço de lâmina d'água é que é chamado de calado. Certo? Então, o navio ele tem calado, o porto tem profundidade. E eu quero chamar a atenção para vocês exatamente quando um dos problemas dos portos brasileiros é essa questão da profundidade, que existe a necessidade de investimento de obras, de infraestrutura para melhorar isso. Veja bem, essa imagem aqui é do Porto de Santos. Olha. Porto de Santos deve passar por nova dragagem de aprofundamento para recuperar a calada anterior. Ou seja, a movimentação do processo de sedimentação, ele interfere nesse processo da profundidade do porto. Né? Então, a profundidade dos berços de atracação dos terminais varia entre 11,5 e 14 metros. Então, veja aqui, ó, o navio tem um calado de 13,2 metros, está aqui em vermelho. Esse é o navio, tá? O calado do navio. Qual é a profundidade do canal? 15 metros. Então, observa que só tem 1,80 m. Só tem 1,80 m. Esse aqui é o Porto de Santos. Santos fica de um lado, a cidade de Guarujá do outro. Certo? Então, isso aqui é uma característica do Porto de Santos. E a largura média da calha do canal são 220 metros. Então, para manter isso aqui, para a chegada, para a ancoragem de navio de até 13,2 metros de calado, é necessário fazer obras de infraestrutura, que significa o quê? A dragagem, para manter a profundidade desse canal. E observa o seguinte, Santos é uma região de mar, tá certo? Fazendo um comparativo de Santos com o Porto de Santana, da Companhia Docas de Santana, Porto de Santos é o maior do país, gente. É aquele que tem o maior volume de produção diariamente, tá? Então, em termos de movimentação de cargas,
Então, pelo que mostra a imagem ao lado. Quando a gente vai comparar o Porto de Santana, veja bem, a profundidade do canal de acesso ao Porto de Santana, o canal, tá? Não é aonde vai fazer a ancoragem, é o canal de acesso. É de 30 metros na baixa mar, que eles chamam de baixa maré, né? Então, mesmo com o Rio Amazonas seco, nós temos ainda 30 metros de canal que vai facilitar a ancoragem no Porto de Santana. O calado máximo de entrada do Porto de Santana, assim como o calado máximo de saída do Porto de Santana, é de 11 metros e meio. Ou seja, nós só podemos receber embarcações que tenham até 11 metros e meio, tá? 11 metros e meio dentro do Porto de Santana. Ou seja, porque a profundidade ela é muito variável, tá certo? A profundidade do Porto da Doca de Santana ela é variável. Eu já vou falar por quê. Porque as profundidades não são homogêneas ao longo dos berços de atracação, sendo passíveis de variação relativamente rápida devido ao assoreamento, devido a haver consulta permanente à autoridade portuária quanto às atuais profundidades. Qual é o aspecto do assoreamento? Qual é a característica do Rio Amazonas, gente? O porto está localizado numa área que nós chamamos estuário do Rio Amazonas. Então lá você tem aquela acumulação de sedimento. Quando a maré enche, ela traz sedimento. Quando a maré seca, ela leva sedimento. Então aquela lama que tem ali na área portuária de Santana, ela interfere para o aspecto da profundidade. Ou seja, a profundidade ela não é igual, ela é variável, né? E isso interfere para que eles recebam navios de no máximo tanto de entrada quanto de saída, navios de calado de 11 metros e meio apenas, tá certo? Então aí é uma limitação do porto dentro desse aspecto. Mas se você comparar o Porto de Santana, que é um porto de uma região fluvial, porque está à margem de um rio, com o Porto de Santos, que é um porto que tem característica marítima, a diferença é bem pequena, tá certo? Embora o Porto de Santos seja o porto que mais se tem a questão da movimentação de cargas, é o que mais movimenta cargas no país, certo? Ele é o porto mais importante, ele está em primeiro lugar, tá? E o que eu queria falar para vocês em relação à questão da atualização da aula é sobre a questão da navegação de cabotagem. O que é a navegação de cabotagem? É a navegação costeira entre portos nacionais. Por meio desse modal são transportados petróleo, petroquímico, granel, contêineres e outras cargas. Ou seja, é a navegação dentro do país, tá certo? Só que quando ele está se referindo pela área costeira, ele está se referindo pela área marítima, que forma a costa do litoral brasileiro, desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, certo? Então hoje, 12/8, foi assinado o projeto BR do Mar, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, que tem a finalidade de flexibilizar, modernizar, desenvolver e aumentar os fluxos de transporte através da navegação de cabotagem, né? É um marco na questão da mudança, porque essa lei era muito antiga e hoje ela vem trazendo uma nova funcionalidade, né? Qual é a meta principal desse projeto? Aumentar até 2023 a marca de 1,2 milhão de contêineres transportados para 2 milhões de contêineres, além de aumentar a oferta de embarcações em 40%. Essa é a meta principal do projeto em 3 anos, né? Esperamos que o governo consiga fazer com que isso aconteça, porque vai ser importante para o desenvolvimento portuário e econômico do país, tá? Os objetivos: primeiro, diminuir o custo da cabotagem, que é a navegação dentro do país. Aumentar a oferta de embarcações, porque flexibiliza o que a gente chama de afretamento, que é o aluguel de embarcações. O nome é afretamento mesmo. Aumentar o volume de carga transportada. Depois, a perspectiva de crescimento do patamar, que hoje é de 10% para 30% na utilização dessa modalidade de cabotagem. Empresas com frota nacional poderão afretar, ou seja, alugar embarcações de bandeira estrangeira. Permitir que empresas estrangeiras utilizem recursos do Fundo de Marinha Mercante. O Fundo de Marinha Mercante é um fundo que pertence ao governo e que é administrado pelo governo, né, que é para financiar a questão da infraestrutura, né? Então as empresas estrangeiras elas vão poder financiar a docagem. O que é a docagem? São os reparos programados de seus navios em estaleiros brasileiros. Ou seja, o Brasil tem uma rede de estaleiros e essa rede precisa ser movimentada por uma questão econômica, tá? Recuperação e utilização de estaleiros brasileiros que estão passando por uma crise financeira muito grande e movimentar economicamente, porque muitas empresas recorrem a estaleiros de outros países, ou seja, as empresas trabalham no Brasil
e elas vão fazer manutenção nas suas embarcações em estaleiros de outros países. Então agora o objetivo é fazer a recuperação e a utilização desses estaleiros brasileiros. Tá? E por fim, é permitir a celebração de contratos temporários para permitir a movimentação de cargas, o que antes não era permitido, gente. Então às vezes você tem em determinados meses do ano um fluxo de carga muito grande e você não podia celebrar esses contratos temporários. Agora há esse processo de flexibilização. Quanto maior a safra ou a quantidade de carga a ser transportada, você pode flexibilizar com esses contratos, certo? Então essa é a nossa aula de hoje, tá? Que a gente vai traçar um debate em relação a ela ainda, e espero que vocês, caso tenham alguma dúvida, a gente possa discutir no nosso grupo, assim como nós reunimos no nosso encontro semanal, tá bom? Um abraço a todos.